somos todos iguais. Às vezes, dizemos isso como uma boa intenção, mas nós não somos todos iguais. Não temos as mesmas oportunidades e o mesmo respeito. Por exemplo, o monoculturalismo, o ato de preservar apenas uma cultura numa região ou país e esquecendo a cultura diversificada, sua vinda e sua originalidade no Brasil. Nossa nação é onde se encontra a maior diversidade cultural do mundo, e seus principais disseminadores foram os colonizadores europeus, africanos e nossos nativos, tribos como Guarani, Yanomami e Pataxó. O índio Galdino Jesus dos Santos, de 44 anos, foi queimado vivo na madrugada de 20 de abril, enquanto dormia num ponto de ônibus em Brasília. Os 4 assassinos, todos pertencentes à classe média alta de Brasília, poderão estar em liberdade nos próximos dias, sob o efeito de um habeas corpus que será impetrado pelos advogados de defesa. O governo, com a sua política, incentivou bastante a imigração com a ação de desenvolvimento urbano e o branqueamento da nação. Para isso, ele criou ações de empréstimos, de terras e até mesmo pagando passagens para novos moradores de países ocidentais virem morar no Brasil, como italianos, alemãos, suíços, eslavos e entre outros. Apesar de sermos um país diversificado, historicamente, existem ações de elitismo e repressão às culturas africanas, indígenas, nordestinas, refugiados e outras mais. Sobre a ideologia racista de branqueamento, que foi amplamente aceita no Brasil nos anos de 1888 e 1920 e contou com o apoio de médicos e elite brasileira que utilizava do teste de darwinismo e eugenia racial como argumento para sua implantação. Acreditava-se que o povo negro iria desaparecer com o passar das gerações e da miscigenação entre brancos e negros, e clarearia as próximas gerações. No intuito de desaparecer com a cultura negra e do seu povo como a suposta modernização da nação, teve uma legislação que estimulava a imigração europeia e proibia as imigrações africanas, asiáticas e indígenas. Até leis como generosas concessões de terras para imigrantes europeus, mesmo a lei que negava direitos à terra para quilombolas. Machado de Assis já dizia que, mesmo após a abolição, os negros não conquistariam a liberdade, continuariam excluídos do projeto de construção de identidade social, e assim foi pós a escravidão. Não houve suporte educacional, econômica e nem assistência básica. Até hoje, perdura o racismo estrutural, racismo velado e indireto, elitismo cultural, continuando a manutenção da desigualdade social para privilegiar apenas uma classe. Essas leis foram até reconhecidas como as de Jim Crow, leis estaduais do Sul e dos Estados Unidos, de segregação racial na versão brasileira. O rap tinha preconceito até dentro de casa, né? Tem. É o mesmo que era igual você falou, seu pai não deixava você ouvir, meu pai não deixava não ia ouvir também não. É. Meu pai era meio grilado. Um dia pagou uma sessão quando ele viu, chegou em casa eu curtindo. Eu tenho até hoje DVD do Akon, mano. Até hoje, tá aí. Meu nome é Juan Lucas, eu tenho 25 anos. Moro aqui no bairro Shopping Park. E minha representatividade aí no movimento é o rap, a música, entendeu? Quanto tempo você tá no rap? No rap mesmo eu tô há 4, 5 anos escrevendo. Porém, na parte da música, assim, eu curto escrever desde tem uns 9, 8 anos que eu já tenho uma vivênciazinha escrevendo. Bastante tempo. Qual foi o seu maior desafio assim, quando você estava começando? Meu maior desafio foi o medo de apresentar na frente das pessoas, entendeu? Que eu era meio vergonhoso e tal. Tanto que a primeira vez que eu cantei saiu meio embaçado assim, mas deu tudo certo, né?
Você recorda quando foi? Recordo. Quantas pessoas tinha, atenção? Recordo, foi num projeto da Rua Ensina, do Mano Caco ali, que ele mexe com na arte do grafite. E foi aqui mesmo no bairro, no Poliesportivo, que a gente busca fazer um movimento aqui no bairro. E aí ele me deu oportunidade, né? Porém, eu já tinha cantado outras vezes, mas não rap. Tinha cantado funk. Mas quando surgiu a oportunidade do rap, a primeira oportunidade que eu tive foi aqui mesmo, no bairro. E você, hoje, só pra contrair aqui, qual que você mais gosta, do funk ou do rap? O amor é igual. O que eu curto mais é a ideia, né? Se a ideia for boa, aí é bom pra gente curtir, né? Porque uma coisa é a gente tá curtindo um funk ali num lazer ali, e outra coisa é a gente tá ouvindo rap no dia a dia. Porque eu sou mais ou menos assim, eu não escuto o funk no dia a dia, entendeu? Porém, final de semana, quando rola uns bailezinhos, né? Tá certo. Aí tem que curtir. E o que o rap significa pra você? O que ela te traz como representatividade? Pra mim, cara, representa muita coisa, porque eu já vi o rap de verdade salvar muita gente, entendeu? Não só eu, vários amigos meus mesmo. E por isso que eu tive essa escolha de escrever o rap, né? Porque ali é uma verdade onde a gente vive, uma vivência que muita gente tem, mas pouca gente mostra ele assim, tá ligado? Pouca gente mostra essa realidade que a gente passa assim no dia a dia, na periferia, na favela, o cotidiano, entendeu? O rap vai muito além da letra. Isso, vai bem mais além da letra, bem mais além de muita coisa que rola hoje em dia. A marginalização, ela não vem da música. É tanto que hoje em dia o rap ele toca em até condomínio de classe alta. Porém, a marginalização vem de quem olha a gente, né? Não da gente que faz o movimento, mas vem de quem olha de fora. A marginalização ela vem da humanidade mesmo, entendeu? Você pode nem curtir o rap ou o funk, etc. Você pode curtir outro tipo de música, mas dependendo ali do seu ambiente, do seu cotidiano, a pessoa vai ter um olhar diferente ali para você, entendeu? De descriminalização e tal. Você acha que tem diferença entre aquele rap na periferia e da elite, da galera que escuta, as pessoas mais da classe A? Ou você acha que é igual? A maneira de tratar, a maneira de consumir o rap? Bom, nessa parte eu penso, no meu pensar, né? Eu imagino, tipo assim, cara, o rap de periferia, o rap legítimo, ele sempre mostrou a favela, sempre mostrou a rua, entendeu? E hoje em dia o rap ele tá mais avançado, porém, algumas ideias não são como as ideias de antigamente. Não mostra o que ainda tem na periferia para se organizar, o que ainda tem na periferia para a gente melhorar e tal. Você já presenciou algum ato discriminatório na rua que te fez ficar puto da vida? Sim, já várias vezes. Várias vezes, vários tipos diferentes. Isso aí acontece diariamente no nosso cotidiano. Tanto que uma vez eu tava passando na rua, acho que era lá no Luizotti, se eu não me engano. Aí eu e um primo meu passando na rua, a moça viu a gente meio que de longe, ela já atravessou a rua meio que com medo. E isso aí é bem ruim, bem chato de encarar. Às vezes quando você está no ônibus, às vezes quando você vai no mercado, nem precisa da gente estar assim no movimento do rap para isso aí acontecer, entendeu? Tipo assim, a gente pensa, nossa, no século XXI ainda tem esse preconceito, né?
Porque a pessoa tá vestindo uma roupa mais larga, ou por causa do tom da pele, e a pessoa pensa, vai me roubar, ou vai fazer alguma coisa. Verdade. Você acha que o rap já alcançou o seu destaque, o seu lugar na sociedade, sua fala, sua voz, ou ainda precisa muito para lutar? O rap ele já alcançou várias barreiras, inclusive a barreira do rap eu acho que nem tem limite. Porque hoje em dia o rap alcançou tantas barreiras que na verdade a gente está precisando lutar mesmo é por nosso direito mesmo, entendeu? Não pelo rap ser mais visto, e sim pelos direitos de quem está no meio do movimento. Porque o rap hoje em dia no Brasil ele é gigante. Ele já era grande, hoje em dia está se tornando maior ainda. Vários obstáculos que já nem não tem como parar. Bacana. O que você acha do rap quando ele ostenta demais, quando fala muito de bebida, fala de mulheres e tipo esquece um pouco do viés original que era para falar das lutas, das dores? Eu acho ele meio contraditório. Não tem como eu falar que não, porque ele é meio contraditório. Porém, que nem eu e o Jonathan tava conversando esses dias, o rap ele tá nessa parte da ostentação e tal, porque as pessoas elas estão trabalhando mais com a visibilidade, mais com like, tá trabalhando mais com views, entendeu? Uhum. E aí nessa parte a gente não pode brecar, não pode dizer que não pode impedir ninguém de fazer assim o que você quer fazer. Mas, porém, a gente tem que acordar e narrar a realidade. Narrar o que você vive o dia a dia. Eu não tenho carro, não tenho moto, tenho uma bicicletinha só, trabalho. Aí, pra que eu vou fazer um rap que fala da mansão que eu não tenho, do rolê que eu não fui, entendeu? É meio contraditório, assim, mas cada um sabe ali o que planta, né? Como rapper, quais são suas metas, seus objetivos? Onde você quer alcançar? Onde você quer que sua voz chegue? Como meta, eu quero fazer a mesma coisa que as letras antigas do rap fez por mim, né? Atingir a mente, atingir assim, atingir o pensar dos menores, atingir as crianças, atingir como eles pensam, como eles agem, porque é isso aí que pode mudar. A gente não pode fazer muita coisa assim, a não ser mudar o pensamento de quem tá aí perdido no corre, mudar o pensamento de quem acha que a vida é uma uva e tal, porque não é bem fácil as coisas assim. Então, meu objetivo vai ser sempre fazer uma letra que as pessoas possam entender a mensagem, pode ouvir essa mensagem e aderir ela de uma forma melhor, não para a vida de ostentação dele, mas para a vida normal dele, para o convívio dele, com a família e tal, a rua. Ele falou no início do vídeo. Falou, né? Falou, já. Eu mosquei. É isso aí. Aí como vai ter continuação, né, das perguntas. O que estiver fora do âmbito consumido por eles e aceito por boa parte das pessoas, aquilo que não faz parte do padrão tradicional da mídia ou da indústria que usufrui de certas culturas para o benefício próprio, são empurradas para periferias ou para marginalização. Como os poemas de Patativa Saré, que muitas das vezes sofreram preconceitos linguísticos e sociais por apenas serem diferentes do que é consumido na literatura clássica, onde essa obra narra o retrato da vida sofrida no sertão e o sotaque, o modo de falar nordestino. Mesmo não sendo reconhecido, os seus poemas e suas artes têm valor tanto quanto aquela consumida pela elite. E aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá que eu canto cá.
Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Essa falta de reconhecimento por parte da elite se torna mais um instrumento para segregar o povo, para continuarem detendo os privilégios, as melhores oportunidades e o capital. O preconceito linguístico é uma ferramenta de dominação como qualquer outro estigma social. O rap é uma ferramenta de inclusão, salva a vida, resgata as pessoas que às vezes não tinham expectativa ou autoestima. Ele não tem dono, ele é de qualquer um que respeite e conhece a sua origem e que podem fazer parte disso. Mas como é para você fazer parte disso? A batalha onde a maioria é homem deve ser muito desafiador. No começo era muito desafiador. No começo, eu vendo de fora como era a cena, eu encarava isso, tipo, com um pouco de medo. Tipo, eu vou chegar lá e vou com o microfone na mão, onde a maioria é homem. Mas quando eu entrei no ciclo mesmo, na batalha, pra mim isso se tornou bom. Pra mim não é nem um pouco desafiador. Bacana, mas quando você entrou, assim, qual foi a sua sensação? Tipo, hoje eu tô enfrentando... uma sensação muito boa quando eu entrei. Tipo, um medo, uma apreensão, mas uma sensação muito boa. Uma sensação, tipo... Eu tive muita coragem, sabe? Porque eu sempre gostei de fazer isso. Eu sempre me dei bem, sabe? Com o público. Então, pra mim foi muito bom. Como foi seu primeiro contato com o rap? O meu primeiro contato com a arte, com a música mesmo, eu sempre gostei de cantar desde os meus 12 anos, que eu me descobri que eu gostava muito de cantar. E o meu primeiro contato com rap foi ouvindo as batalhas da aldeia, entendeu? A BDO, no telefone mesmo. Mas quando eu tive o primeiro contato foi aos 15 anos, que eu escutava muito Racionais, Sabotagem, Atitude Feminina. E lá eu percebi que eu poderia, tipo, me expressar também como eles, falando as coisas, ditando as coisas que acontecem na rua, que acontecem na vivência, que acontecem no dia a dia. Então, meu primeiro contato foi aos 15 anos. Mas quando eu entrei mesmo, tipo, na cena do rap, eu tinha uns 18 anos. Que eu olhei isso de fora. Aí, em 2019, eu decidi entrar mesmo. Foi o pontapé pra mim começar a batalhar. Bacana. Você imaginava, antes de conhecer, onde você tá hoje? Não imaginava que eu ia ter esse interesse tudo. Tipo, pela música mesmo, pelo rap. Antes eu tinha mais interesse pelo teatro, sabe? Eu olhava o teatro, a encenação, aquilo pra mim era muito louco. Mas quando eu percebi que eu poderia, tipo, fazer o teatro também com a música, isso, tipo assim, aí entrou a música, a pegada da música. Então, eu apaixonei. Bacana. E qual é a ideia, né, da criação da batalha do DMP, feito por mulheres, no intuito de incentivar as minas a participar mais da roda de rima? É no intuito de chamar as minas para participar. A gente vai fazer, o ano que vem, a gente tá preparando várias coisas. A gente vai fazer uma etapa só de mina batalhando, mas o intuito inicial da batalha DMP é chamar qualquer tipo de público, qualquer tipo de pessoa que tá interessada em se expressar na roda. Bacana. E como foi, assim, nossa, hoje eu vou abrir, eu vou chamar a galera, vou chamar as minas e vou começar a fazer as minhas batalhas. Foi essa história, essa construção? Foi muito louco. Tava eu, a Mans e a Dani, eu conheci elas numa batalha do São Jorge, que tava acontecendo, que fez parte a Lasca Filosofal. Que eles fizeram esse projeto, foi o ano passado, eles fizeram esse projeto no Poli. Mas aí a gente chegou e a batalha tinha acontecido, eu acho que não tinha acontecido a batalha. E eu olhei isso e falei, mano, eu queria muito participar dessa batalha, eu queria, tipo, muito um projeto que realmente desse certo. Então, esse foi o pontapé. Dessa batalha, eu decidi fazer a DMP junto com as minas, tá ligado? Aí, dessa batalha do São Jorge, a gente decidiu fazer. A gente montou um grupo e, tipo, na outra semana já tava começando, tipo, a divulgação da batalha. E deu super certo. Eu nem imaginava que a gente ia chegar, tipo, até aqui, tá ligado? Conseguir chamar o público pra fazer isso, tipo, e se realmente eles iam vir, tipo, foi uma surpresa, porque a gente fez a divulgação na primeira semana, na segunda semana, que era a batalha, que era numa sexta-feira, tipo, já tava lotado lá o Redondo e, mano, foi muita emoção. Como é o corre? Como é fazer a batalha de rima? Já pensou em desistir?
Já, eu e as meninas, a gente já pensou em desistir. Na primeira batalha que a gente fez, foi, tipo, bem organizado por ser a primeira batalha. E vários manos da batalha sabem que não é fácil fazer uma batalha, sabe que precisa chamar o público, sabe que precisa ter algo que vai atrair o público, sabe? Então, no começo foi bem difícil mesmo. Aí a gente começou a fazer a batalha e o corre, tipo assim, a gente chama os parceiros, a gente pergunta quem tem microfone, tipo, a gente casa mesmo, a gente faz o corre pra ver quem tem. E, mano, não é fácil, tá ligado? É difícil reunir todo mundo e vários vieram com críticas, tá ligado? Não construtivas, tá ligado? Mas isso nunca impediu a gente de continuar. Quando tá com o microfone na mão, você sente uma pressão? Eu sinto uma pressão vindo também do público, né? E uma pressão vindo de você tá com o microfone, você tem que transmitir algo ali pro público, entendeu? E é isso, você tem que mostrar o que você faz, sabe? Então, com certeza, é uma pressão, tipo, forte. Mas é bom. E é igual, né? Tipo, sentir aquela tensão de estar com o microfone na mão e fazer assim, fazer as batalhas. Você sente que há muito machismo no rap, nas batalhas? Como que é essa relação? Com certeza, isso, tipo assim, é até meio exato e até confuso de falar isso, porque com certeza tem muito machismo no rap, tipo, você vê em qualquer batalha você vê uma mina rimando com o mano e o mano vai levar mais mérito da batalha porque ele é um homem, tá ligado? Porque lugar de menina não é nisso, né, que eles pensam. Então, com certeza, existe muito machismo até das próprias, algumas mulheres que estão na cena que deviam encarar isso, tipo, como, tipo, é uma mina, sabe? Então, mano, com certeza. Uma batalha da ZO, eu tive muito apoio da Dandara, tipo, e de várias minas que estavam lá, que elas me incentivaram, até porque, tipo, aconteceu meio que uma panelinha, mas eu já tô acostumada com isso, mas sim, eu tive apoio. Quando a gente foi fazer DMP, a Rafa apoiou muita gente, a RJ, que ela faz o coreto, então eu tive muito apoio, sim. Em algum momento, assim, você presenciou um preconceito, um machismo na batalha de rap? Em várias batalhas eu já presenciei. Tipo, quando eu comecei a batalhar, isso era encarado muito, tipo, mas você é uma mina, por que você não faz outra coisa? Por que você não entra em outra coisa que você é uma mina, entendeu? Uhum. Tipo, em outras coisas que uma mina deve fazer, né? E sim, totalmente. Até de um ex-amigo meu, eu já escutei, tipo assim, que eu já tinha ganhado uma batalha, tinha ganhado a batalha dele, tipo, com ele, e depois ele falando pros manos que ele tinha me ensinado o que eu fiz, sabe? E isso acontece muito, tipo, você aprendeu comigo. Tipo, o cara, ele diminui o que você sabe, diminui o que você sabe fazer, só porque você é uma mina, pra falar que ele te impôs isso, sabe? Eu já vi isso muito, tipo, minas batalhando com mano, a mina ganhando na cara, tipo assim, o público vai lá, torce pra mina, aí os jurados são homens e o jurado vai lá e dá, tipo, pro mano, tipo, o troféu, tá ligado? Eu acho que isso não é bom, mano. Isso tem que ter alguém vendo isso, tá ligado? Tem que ter alguém coordenando isso, tá ligado? Porque, mano, as mulheres estão e sempre vai estar no topo, tá ligado? Igual você falou assim, tem jurados que, mesmo sabendo que a mina ganhou... Mesmo sabendo que a mina ganhou... Dá uma batalha pro cara, aí você pensa... O cara é minoria, o cara tá indo contra o sistema e ainda diminui um outro sistema, outra minoria ali. Deve dar uma ânsia, assim, de revolta, né? Falar assim, nossa... Ou não, totalmente. Não, já pensei várias vezes em parar de batalhar, porque você vai na batalha, você dá o seu melhor, você rima, você tá ali, entendeu? Você toca a sua voz, você tá impondo o que você sabe, tá ligado? E pra alguém vir, aí, tipo, a pessoa lança o argumento não debateu com o da mina, e, tipo, mais uma vez, você tem que voltar pra casa sabendo que você fez o seu melhor, você ganhou, e isso não foi reconhecido. Isso realmente é muito triste, e eu espero algum dia isso mudar. Você é uma delas que vai mudar esse cenário. Realmente. Com certeza, sou muito guerreira, tenho muita força e com certeza eu vou modificar essa cena. Essa igualdade existe, eu acho só que a gente, tipo, não enxerga a mesma realidade. Porque o feminismo, pra mim, não é dizer que eu posso fazer tudo que um homem faz, é dizer que eu posso fazer tudo que eu quiser fazer. Eu luto
pra caralho pra ter reconhecimento do que eu falo. Não tem pra otário, eu fuso, eu me confundo com esse horário. Eu sou a planta dessa vida, eu sou o talo, eu não me calo. Essência, vivência de arte, eu exalo. E mais pra frente tamo milionário, só rolê de carro. Chega na loja, escolhe o que quer, sem falar tá caro. Inimigo não me afronta, que esse deck eu já tô tonta. Jogo T na minha conta. Podia falar de coisas pesadas que já fizeram parte da minha vivência, mas falo de coisas que quero sem excluir tua existência. Dá licença, me passe algo que não precise dessa crença. Mas nem crer, nem toda religião é o que se mostra ser. Antes de alimentar teu ego, alimente a tua vontade de viver. Mas nem crer, nem toda religião é o que se mostra ser. Acho interessante a maneira que cada artista traz a sua narrativa e cada uma delas são diferentes. Todas elas têm a sua importância para o desenvolvimento humano, da sociedade. Por exemplo, o Baco ele trouxe a depressão do homem negro, pobre, nordestino. O BK trouxe a luta do povo negro e periférico e a conquista e conquistar o seu sonho. O Djonga trouxe a história e a representatividade. E você tenta trazer para as mulheres com seu corre na rua? Eu tento trazer empoderamento, que todas as mulheres podem conseguir o que elas querem, todas as mulheres podem acordar um dia e falar, eu vou fazer isso. Todas as mulheres, eu trago muita força, sabe, muita coragem do que eu passei e do que eu posso trazer para outras pessoas, sabe, para outras pessoas se reconhecer no que eu mostro, sabe, no corre que eu faço, tipo, na batalha mesmo. Mesmo você não tendo hype, né, não tendo essa mídia construindo, né, você tem representatividade para as minas, para a sociedade, para os seus amigos, para os mais próximos, né? Isso te fortalece, mesmo tendo esse preconceito, esse machismo. Muito. Me fortalece muito, porque a gente faz o corre da batalha, a gente chama o público, porque o público gosta de ver gente, mano, e a gente tira até pessoas que não tá numa situação boa pra vir pra batalha, entendeu? Pra se expressar e pra ver o que o mano falou, que vai se identificar, entendeu? Então isso é muito gratificante, dá muita força, tipo, o público me dá muita força, tipo, ver sorriso no rosto das pessoas, tipo, o mano batalhando, sabe? Ele se expressando de coração, a mina batalhando, tá ligado? Então isso traz muita força, com certeza. É algo sincero, né? Na batalha. É algo sincero, realmente, você sente... É onde você se conecta por palavras, sabe? Por expressões. É o que você vive também. É o que a gente vive, realmente. Isso é bonito de ver, né? Você expressar o que você sente e o que você vive, isso pode fazer uma grande diferença. Real. Igual você vê que às vezes dá um favorecimento para um homem, na próxima você bota na batalha. Real. Vamos mudar que... Real. Não, vocês estão de parabéns para realizar essa batalha, são incríveis. Pena que nesse período tá meio paradinho, mas já vai voltar com tudo. E quais são os seus planos para a batalha? Você vai voltar com tudo? Conta um pouco dessa... Primeiramente, queria falar muito obrigada por você estar captando isso, pegando isso da DMP, que é um movimento lindo que acontece próximo a Sérgio Pacheco, aqui em Uberlândia. Então, muito obrigada mesmo. Ano que vem, essa quarentena deu pra pensar muita coisa sobre o que a gente vai fazer, a gente ficou parado, deu pra gente se conectar só por olhares mesmo, só por internet, mas deu pra pensar várias coisas. Eu tô com vários planos de trazer e atrair vários tipos de público pra batalha. Atrair, tipo, porque tem muita gente que vai na batalha ali, mas só que não se identifica muito com a batalha, mas curte, tá ligado? Então, quero abrir espaço para poemas, citação, que a gente já faz, mais ainda. Abrir espaço para loja, transista, entendeu? Já para envolver todos esses tipos de cultura numa só. Certas mídias têm a sua participação na estrutura de discriminação, com suas sutilezas de estereótipos disseminando preconceito com a falta de representatividade e silêncio nesses debates. Contendo argumentos preconceituosos por parte do seu público, é essa geração mimizenta dizendo que não existe discriminação na sociedade, mas somente nos olhos de quem o vê. A defesa de piada racista, como macaco para titular o homem negro, retrucando os porquês de não aceitação, imaginando o cenário onde homens brancos são chamados de palmito. Esquecemos totalmente da história do povo negro,
e que fizeram parte do nosso país, porém foram animalizados e demonizados. Eu só sou um menino negro com a camisa de um punho levantado, ó. No mundo em que a gente foi criado, cês falam de racismo ao contrário. Cê acha que meu orgulho em chamar-se de branquelo, mas eu vi você sorrindo quando na piada eu era um macaco, né? Lamentável como é o preconceito que persegue certas culturas, em maior parte o povo negro, que vem há anos construindo suas expressões culturais. Como o samba, que desde seu nascimento foi perseguido apenas por ser cantado pelos descendentes de escravos, ter estética negra e de ser de classe trabalhadora. Em 1832, tivemos um decreto que obrigava os negros escravizados a se converter ao catolicismo, e ainda hoje é refletido esse preconceito. Porém, ele não está distante, visto que na Umbanda, uma religião genuinamente brasileira, com elementos de candomblé, catolicismo e espiritismo, passa por lutas diariamente para se manter de pé. A gente nem gosta muito de usar o termo intolerância, né? Porque a gente acha que a gente não quer ser tolerado, né? Seria o oposto da intolerância seria a tolerância, né? Então a gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado, né? Então a essas atitudes de preconceito e de violência que tecem em relação a nós, a gente dá o nome de racismo religioso, né? Porque é esse o nome que tem que ser dado. E elas não nos atingem porque continuamos, como todos os nossos ancestrais fizeram, a cultuar as energias que nos foram legadas pelos africanos trazidos e pelos afro-brasileiros que aqui no solo de um país hostil, né, sob a condição de escravizados, né, produziram sob a forma de resistência, né? Então, resistir é parte integrante, constitutiva do ser candomblessista, né? Os candomblés sempre foram quilombos rurais, em alguns locais na sua origem, ou urbanos, né? Espaços de reconstrução da humanidade lacerada pelo tráfico, pela violência e pela escravização, e espaço de reconstrução do sentimento familiar, também dilacerado pela escravização e pelo tráfico, né? E continuaremos a ser isso, esse espaço de resistência ancestral, que faz das tecnologias sociais, dos saberes religiosos afro-brasileiros, a nossa forma de nos reconectar com a integralidade da natureza e com a totalidade do cosmos. Mas o fato é que isso só se dá porque o candomblé é uma religiosidade profundamente afrocentrada, né? Baseada na ancestralidade africana e afro-brasileira, e por isso mesmo profundamente perseguida, porque nós vivemos numa estrutura social em que o racismo associa as manifestações negras a aspectos ou de incivilidade, brutalidade, bestialização ou demonização. E o mais curioso disso tudo é que nós mesmos não conhecemos demônios, né? Tem uma música do Emicida que diz que o demônio veio nos barcos dos europeus, né? E isso é a mais pura verdade. A comunidade dos candomblés, a gente sempre fala no plural porque é uma grande diversidade interna, né? É uma comunidade que não reconhece o estatuto do demônio, não reconhece a entidade demônio, né? E que entende que a natureza, a vida, decorre necessariamente da ação de Olodumare, de Olorum, do Criador Supremo. E que se tudo decorre desse Criador, tudo está impregnado da sua força, da sua energia criativa e a parte da criação. E se a parte da criação não pode ser demonizado, né? Então, a gente entende essa demonização como uma reação daqueles que não nos conhecem, que nos submetem ao lugar do preconceito e que projetam sobre nós o demônio que é deles. O que os candomblés fazem no Brasil é meio que ciclicamente reproduzir aquilo que os nossos ancestrais já fizeram e nos legaram como saber, tecnologia religiosa e social, né? A gente participa de um culto à ancestralidade em que todos os nossos ritos, ações, atos litúrgicos resultam, né, da atualização contínua daquilo que os nossos ancestrais fizeram, né? Até porque, na nossa concepção, nós só somos porque os nossos ancestrais foram, né? E isso não é só do ponto de vista biológico,
Isso não é só do ponto de vista da minha existência física, que dependeu da existência do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu tataravô, da minha tataravó, mas também porque nossa viabilidade, né, como culto só foi possível num ambiente de escravização, violência e racismo, porque nós fomos alimentados energeticamente por todas as ações que os nossos ancestrais fizeram. Fomos protegidos por essas energias e por essas ações. Né? E preservá-los ou mantê-los vivos pressupõe produzir a sua memória e relembrá-los por meio de nossos atos ainda hoje. É por isso que nós não só somos uma comunidade, como somos uma comunidade vinculada ao exercício do culto à nossa ancestralidade. Primeiro a gente precisa entender que os candomblés que hoje existem no Brasil, eles só existem porque homens e mulheres foram escravizados, trancafiados em navios, roubados de seus países, tiveram seus nomes usurpados e roubados ou negados, foram batizados e receberam nomes católicos, ou então eram tratados como números nos portos em que eram descarregados, tiveram seus laços familiares dilacerados e encontraram na memória de seus orixás encantados, na prática de sua ancestralidade, o caminho de reconstrução da sua identidade e de seus laços familiares. Os candomblés são e foram e continuam a ser uma estratégia de resistência do povo negro, uma estratégia de construção e reconstrução da identidade dilacerada pelo tráfico, uma estratégia da construção e da reconstrução dos laços familiares que foram dissolvidos pela ação mercantil do traficante de escravizados. E por isso mesmo um espaço de cura coletiva, de construção identitária, de resistência e de proteção dessas populações profundamente vulnerabilizadas, seja lá no contexto da escravidão, em que eram reduzidos à condição de escravo, seja ainda hoje, em que são preferencialmente reduzidos à condição de pobres, miseráveis, abandonados, deixados à própria sorte, maior número das pessoas assassinadas, 77% dos jovens que são mortos no Brasil são negros, não é? A maior parte dos presidiários, né? Então, a estrutura racista, né, permanece entre nós, continua mediando as nossas relações, e isso só aumenta a nossa responsabilidade enquanto comunidade, né, de candomblé, de ser continuamente esse espaço de cura e de reconstrução, né? Negros, afrocentrado, né, e comprometidos com a construção, né, da identidade e dos laços familiares que nos foram roubados. E continuam a ser. Né? E continuam a ser sistematicamente negados àqueles que têm ou tons de peles mais escura ou professam a fé nos orixás. Né? A nossa existência, ela é sempre resultado e expressão de uma resistência, né? de um esforço contínuo e gigantesco para que nossas humanidades continuem existindo, respeitadas, e para que nossas humanidades possam produzir, né, os laços, os vínculos familiares, sociais, culturais, econômicos, né, que nos são de direito e que ninguém, né, nenhuma estrutura de poder pode nos roubar ou nos tirar. É uma religião muito bonita, né, onde vocês têm a música, a comida. E qual é a sua última mensagem assim, para a comunidade, para a pessoa de Uberlândia que vai estar vendo esse vídeo, né? Assim, o que eu acho que é mais importante, primeiro, é que vocês entendam que a gente respeita a sua fé, a gente respeita o seu amém, a gente respeita o seu aleluia, a gente respeita o seu namastê, a gente respeita o seu shalom, a gente respeita a sua forma de se vincular e cultuar o sagrado. E o mínimo que nós esperamos é que vocês respeitem o nosso axé, que vocês respeitem os nossos orixás. Não é? Isso não quer dizer que a gente espera que vocês se tornem como nós. Né? A gente só espera que vocês nos permitam existir na plenitude dos valores e das tecnologias que os nossos ancestrais nos legaram. Né? Isso quer dizer que o primeiro passo, né, acho que é conhecer para vencer o preconceito. O segundo passo é entender que muito do que vocês dizem que nós somos é uma projeção do que vocês são. Né? Já comecei a nossa conversa aqui dizendo que nós não acreditamos em demônio, né? De que o demônio veio no barco dos europeus.
né? E de que entre nós todos os nossos são deuses. Né? E é por respeito a essa divindade que cada ser humano carrega que o candomblé pratica continuamente o processo de cura, né? E de resgate dessas individualidades e dessas formas de ser e viver. Então eu acho que o recado a gente respeita, nos respeita também. Você nunca vai ver um candomblecista batendo na sua casa, querendo te convencer de que a nossa religiosidade é melhor. Você nunca vai nos ver nas praças pregando ou tentando te trazer para o candomblé. A única coisa que nós esperamos da sociedade é que nos reconheçam como atores, como sujeitos e como religiosos, né? Que praticam um conjunto de saberes ancestrais, no que você está certa, todas as religiões fazem de alguma forma. Né? E se todas as religiões fazem de alguma forma, não há motivo para que nós não façamos, a não ser que o racismo, e somente ele, explique sua intolerância e sua violência. Né? E aí, meu caro, o problema não está em nós, o problema está em você. Apresentamos uma forma de resistência, a fuga do monoculturalismo e dos estigmas. Agradecimento eterno àqueles que continuam perpetuando suas vozes e de suas ancestralidades. A sua arte sempre será maior que o preconceito. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem, sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia, salve Jorge, salve Jorge. Jorge é de Capadócia, salve Jorge.